Eu aposto que você já passou por isso, de começar a fazer um pré-talk, ele ter que fazer talvez até de última hora e não saber o que falar, ficar meio perdido. E se você ficar perdido aí logo no começo, talvez você já comece a desenvolver uma insegurança, isso passe para as pessoas e aí tudo vai pelo ralo. Pensando nisso, eu vou passar aqui tintim por tintim o pré-talk que eu faço, eu considero ele, chamo ele de pré-talk infalível e ao longo do vídeo eu vou explicar pra vocês por quê. Se você quer conhecer esse pré-talk, então colocar ele aí no seu arsenal hipnótico, fica aqui comigo que depois da vinheta eu ensino pra vocês. Volto já. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Lembrando, sou professor de psicoterapia, psicanálise, hipnose. Minha especialidade é a hipnose, né, mas eu também trabalho com psicoterapia, então se você quer ser atendido aí de forma online com psicoterapia, porque com hipnose eu não faço online. E inclusive, se você quiser saber, tá aqui o motivo de eu não fazer hipnose online. Se você quiser psicoterapia, é só entrar em contato nesse e-mail que tá aqui aparecendo pra vocês e você pode me chamar que eu vou te atender com o maior prazer. Bom, hoje eu vou falar sobre pré-talk, tá? A gente sabe a importância dele porque é ali que começa tudo, tá? Então, óbvio que o seu cartão de visita, o jeito que você vai começar a abordar e conversar com a pessoa, vai definir muito o sucesso aí da sua prática. Então, que é inquestionável, todo mundo sabe que o pré-talk é extremamente importante, mas mesmo sendo importante, as pessoas às vezes não dão tanta importância para ele na hora do aprendizado, né? As pessoas querem saber de técnicas de indução, de aprofundamento, sugestões, mas apesar de saber intrinsecamente que ele é importante, ninguém dá essa importância para ele, né? Na hora de aprender, costuma não ser assim o que as pessoas mais gostam. E é claro, né, que o pessoal tá lidando com uma técnica bem prática. Se tratando de uma técnica prática, óbvio que essas partes assim, talvez um pouco mais teóricas, as pessoas não queiram tanto fazer. Mas vamos ter que aprender sim, porque se aí é o cartão de visita, se aí é que a gente vai conquistar a pessoa, a gente precisa ter um pré-talk muito bem estruturado, muito bem feito. Então vou passar para vocês o que eu chamo de pré-talk infalível, tá? É o que eu faço. Óbvio que eu posso acabar mudando uma coisa ou outra, né? A ordem até uma coisa ou outra. Então não precisa você ficar extremamente à risca, assim, se eu pulei a ordem, se eu falei esse primeiro e esse depois, deu tudo errado. Não, fique calma, jovem pupilo. É só você fazer os itens que tá aqui e você pode até acrescentar mais se quiser ou tirar alguma coisa. Tirar eu já ficaria meio assim porque tudo que tá aqui eu sei que funciona muito bem. Mas ainda se você considerar muito longo, dá pra você tirar alguma coisa assim e vai funcionar muito bem ainda. O pré-talk na hipnose tem que começar com uma pergunta. Eu já devo ter falado isso em algum vídeo aqui, acho que talvez até no vídeo do pré-talk lá. Mas a pergunta que você tem que começar a falar para a pessoa, para desencarretar aí o pré-talk, é a seguinte: fale o que é hipnose para você, o que você conhece de hipnose, me conta. Por que você faz essa pergunta? Porque se você chegar logo falando alguns mitos, ou falando o que você sabe, ou falando o que é hipnose, às vezes ela já tem um conhecimento até talvez básico sobre aquilo lá, e não é necessário você gastar tempo com isso. Então vamos ver o que ela sabe, né? O que ela tem de conhecimento de hipnose, o que ela acredita que é hipnose, o que é hipnose para ela, né? Qual que é o conhecimento dela na área, porque daí a gente consegue medir. Imagina se a pessoa é uma psicóloga que conhece, né? Nunca foi hipnotizada, mas ela conhece, já estudou na faculdade, até, sei lá, um psiquiatra, e aí você não precisa perder tempo com coisas assim, sabe? Que basicamente é óbvio, ela já sabe, ela tá dizendo aí pra você justamente pelo grau de conhecimento dela. Por isso é importante você perguntar, comece com essa pergunta: o que é hipnose pra você, o que você conhece de hipnose? E aí, então você pode anotar se for o caso de um pré-talk assim lá no consultório, mas se for um pré-talk informal ali, que a maioria das vezes você só grava ali as principais coisas assim meio absurdas ou que são mentiras, que a pessoa acredita, que dá a impressão que ela acredita. Talvez ela não assuma que ela acredita, mas você vê ali que parece que ela acredita naquilo, vai guardando isso daí na mente e depois você vai chegar um momento que vai tirar todos esses mitos dela. Ela terminou de falar, agora você vai explicar de fato o que é hipnose, só que de uma maneira resumida. A gente sabe que explicar hipnose é difícil até hoje, até para a comunidade científica, mas como eu falei nesse vídeo aqui, ó, o que é hipnose, se você não viu, vá lá ver. Nesse vídeo eu dou um resumo bem rápido do que é hipnose e basicamente a gente pode chamar ela de processo, tá? Eu não vou falar de hipnose tudo aquilo que coloca em transe, eu tô falando de hipnose essa técnica de uma pessoa fazendo com outra, tá? Eu não entro em méritos aqui do que é hipnose, no caso a meditação, hipnose, tudo. Sim, tudo isso coloca em transe, mas eu não tô falando esse tipo de hipnose, eu tô falando de hipnose à prática. Hipnose é aquele processo que um ser humano pega e faz com outro.
tá? Que é isso que a pessoa quer saber. Garanto pra você que é isso que ela quer saber. Então isso daí é um processo. É um processo porque tem começo, tem meio, tem fim, tem as etapas, tá? Então tem a contribuição da pessoa, tem a sua. Então explica que é um processo, explica pra ela tudo que é hipnose de maneira resumida, igual tá lá no vídeo, que vai ser sucesso. Em sequência, agora você vai explicar esses mitos que ela falou pra você. Caso ela tenha te trazido alguns mitos, que normalmente são os mais comuns, nesse momento você vai tirar então todos os mitos dela e também você vai falar sobre algumas verdades que as pessoas não acreditam, né? Tem muita gente que pensa que não pode voltar, que a hipnose dorme, que vai ficar presa em transe, que vai contar segredos. Isso tudo você tem que tirar mesmo que ela não fale. Porque às vezes ela pensa, ela não fala porque ela vai pensar que você vai achar um absurdo, ela não vai falar isso, mas ela acredita. Então, esses mitos mais falados, esses super falados, você precisa tirar, tá? Independente dela falar ou não. Porém, se ela falar alguns outros diferentes, você também tira nesse momento agora. E, como eu falei, as verdades também. Por exemplo, comer cebola com gosto de maçã, fazer uma alucinação negativa, né? Que nem o Celso Portiolli lá não estava vendo o filho dele. Então, explicar essas coisas que provavelmente a pessoa já viu e ela não sabe, tá? Se você não sabe a explicação, tem vídeo aqui sobre isso no canal. Se eu souber qual, eu vou deixar aqui, porque eu nem lembro mais o nome, mas eu já expliquei sobre isso. Feito isso, se você agora já explicou os mitos, né, já explicou qual que são as verdades que a maioria das pessoas não acreditam também, que são importantes. Às vezes a gente foca nos mitos, mas as verdades também conquistam as pessoas. Agora vem uma pergunta que eu dificilmente vejo os iniciantes fazendo, né, que é assim: o que te chama atenção na hipnose? Por que você gosta nela? Por que esse assunto te interessa? Porque se você abordou a pessoa é porque ela estava querendo ser hipnotizada ou ela estava querendo saber sobre o assunto. Então você questiona para ela por que você gosta de hipnose, o que você acha legal nela. E aí aquilo que ela te disser que ela gosta, né, que ela se interessou pela hipnose, seja o fato de ajudar as pessoas, de trabalhar com a mente, sei lá o que ela fale, use aquilo, tá? Pegue aquela informação e some com outras informações que você sabe sobre aquilo para deixar ela mais animada, ainda mais empolgada com a prática. Um exemplo, né? A pessoa fala assim que eu achei legal uma pessoa que hipnotizou a outra lá que eu vi e ela sentiu um cheiro diferente. Sentiu um cheiro que é de perfume que nem tava lá na hora. E aí você pode falar, mas a hipnose engloba todos os 5 sentidos, então se a pessoa tiver uma facilidade aí pro cheiro, provavelmente ela vai conseguir também sentir outras coisas, como toque, vai conseguir ver, e ela consegue sentir emoções, a gente consegue causar emoções ali positivas, a gente consegue colocar uma grande felicidade ali na pessoa em um estalar de dedos. Então assim, sabe, pega uma coisa que ela já falou que gosta e incrementa mais coisas aí sobre aquilo que ela falou para que ela fique mais interessada ainda. E para finalizar, alguns tópicos básicos que tem que ter de qualquer jeito mesmo, que é, por exemplo, explicar que a hipnose é um GPS, né? Que esse processo aí é como se fosse um GPS, né? Com você vai ser o GPS no caso, né? Você, o hipnólogo, vai ser o GPS, você vai conduzir ela. Enfim, já expliquei sobre isso também, tem no vídeo aqui. Não vou falar tudo isso de novo aqui, porque vocês podem voltar lá e assistir. E já nessa pegada de GPS, explicar pra pessoa aí que 60% do processo é com ela. E até mais, tá? 60, 70, porque você só vai conduzir. É igual o GPS não vai dirigir o carro pra pessoa. O GPS não sabe dirigir, ele não sabe mexer um volante, ele não sabe nada. Ele só indica o caminho. E você também só indica o caminho. Então quem vai fazer 60, 70, 80% aí do processo é a pessoa. Então se ela não seguir tudo que tem que ser seguido, ou se ela tiver algum bloqueio, ainda que seja inconsciente, a hipnose pode não acontecer. E pra finalizar aí, né, podia até colocar mais coisas, mas pra finalizar aí, pra ficar curtinho, né, porque parece longo, mas ficou curtinho, tá? E ficar aí matador, eu diria ainda pra pessoa, né, pra colocar um medinho nela, não é medo, tá, gente? Só entre aspas. Pra não ter aqueles espertinhos, sabe? Eu coloco assim, nós sabemos, mas fala assim, sem querer intimar a pessoa, fala assim, nós que trabalhamos com hipnose há muito tempo, sabemos quando a pessoa realmente está interessada ou quando a pessoa realmente está em transe. No caso da pessoa querer fingir que está interessada para te fazer papel de tonto, e aí você sabe mesmo, né? Porque tem convincer e pseudo para isso. Então fala que você sabe aí identificar quando que a pessoa realmente quer por causa da fisiologia e das microexpressões, o que também não é mentira, porque você sabe que se a pessoa ficar fazendo alguns gestos aí com o rosto, né? Como mexer os olhos muito ou ficar engolindo, enfim, outras coisas aí que já tem na sintomatologia do transe, tem vídeo sobre isso aqui no canal também. Se a pessoa ficar fazendo tais coisas, a gente sabe que a chance dela estar em transe é muito maior. Então você não vai estar mentindo. E é bom ela saber disso, porque caso ela seja uma espertinha, que quer ficar aí fazendo você fazer papel de tonto, ela não vai
já querer dar prosseguimento, porque ela já entende que você consegue identificar quando a pessoa tá fingindo. Então esse aí seria o último item aí, para não ficar muito longo e ser um pré-talk aí infalível. É isso então, tá? E eu chamo ele de pré-talk infalível porque você vai me falar assim: ah, professor, mas isso aí, se eu fizer tudo isso que você falou, vou garantir que a pessoa vai ser super hipnotizada? Óbvio que não. Quando eu chamo ele de infalível, é porque muitas vezes uma hipnose dá errado, uma hipnose falha, porque o pré-talk não foi bem feito. Então, se essa hipnose não funcionar, se alguma coisa der errado, digamos assim, pode ter certeza que se você fez desse jeito aqui, não foi por causa do pré-talk. Pode ter sido em outra etapa que você cometeu um erro, ou pode ser até por conta da pessoa mesmo. Mas se foi feito desse jeito, eu garanto que no pré-talk não teve erro nenhum. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscreve aqui no canal também e deixa o seu comentário de qual vídeo você quer que eu faça sobre hipnose aqui, tá? Se o tema for legal, eu gravo um vídeo sobre isso. Pense aí, ó, que tipo de vídeo você procurou aqui no YouTube e não achou. Quem sabe eu gravo aí pra você, tá bom? Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, até a próxima aula do canal Hipnoanálise e até mais.